Eu queria falar hoje sobre destinos. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, esse é um assunto muito importante. Tem uma bola de cristal aqui e a gente vai falar sobre destinos hoje. É engraçado porque esse assunto ele tem queimado no meu coração há muito tempo. E eu quero começar aqui repartindo com vocês algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, por mais que pareça óbvio, mas eu queria que essa verdade ela entrasse como uma flecha no seu espírito nessa noite. E eu quero te dizer que você tem um destino em Deus. A Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que quando você ainda era uma massa informe, um embrião no ventre da sua mãe, todos os dias da sua vida foram escritos por Deus, quando ainda nenhum deles existia. Isso significa que Deus escreveu um livro com o seu nome, uma biografia com o seu nome antes de você nascer. É por isso que nós fomos predestinados, é um pré-destino. Deus, Ele te predestinou antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível nele. Existe um destino de Deus para você, e um destino, ele fala sobre o lugar que você vai chegar. Um destino, ele fala sobre quem você está destinado a ser. Mas um destino, ele também fala sobre um plano e um projeto de Deus específico para a sua vida. É por isso que quando nós abraçamos a verdade de que nós temos um destino no nosso espírito, isso muda tudo, isso muda a forma como nós enxergamos a vida, isso muda a forma como nós vivemos. Nós até sabemos que nós temos um destino, às vezes você já ouviu isso, mas a verdade é que a igreja nesses dias, ela não dá tanta importância para essa verdade como deveria. Agora, quando nós decidimos seguir a Cristo, isso significa que nós nos tornamos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Quem faz parte do corpo de Cristo? Nós somos a igreja do Senhor. E algo que é óbvio é que todos nós, como corpo de Cristo, temos um destino universal. Existe uma chamada e o envio de Deus que serve para todos nós. E essa é a chamada e o destino de Deus para a igreja e para o corpo dele. É isso que Jesus disse aqui em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13. Marcos 3,13 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Diga para o seu irmão: sabe por que o Senhor te chamou? Porque ele quis. Ele desejou te chamar. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem. Isso veio da vontade de Deus. Ou seja, você nasceu no coração de Deus. Mas ele continua dizendo: os quais vieram para junto dele. E aí ele diz: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Sabe o que eu vejo aqui, Marcelão? Sabe o que eu vejo aqui nesses versículos? O propósito universal para todo o corpo de Cristo. Para que você nasceu? Você nasceu para estar com ele e para manifestar ele aonde quer que você seja enviado. Você nasceu para estar com Jesus em um relacionamento íntimo e para
pregar o evangelho e expulsar os demônios, segundo aquilo que está escrito em 1 João no capítulo 3, para desfazer as obras do diabo. Esse é o propósito universal de todo cristão. Fala para o seu irmão, isso é muito legal. Mas eu quero ir mais profundo com você nessa noite. Bora? Vamos lá? Mais profundo. Por quê? Porque além de um propósito universal, eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito pessoal, um propósito personalizado, um destino que só cabe a você, uma roupa que Ele fez sobre medida e só entra nela você, meu irmão. Ele escreveu um livro com o seu nome, você pode ver. Na sua veia corre o seu sangue, e no seu sangue tem um DNA, no meio de bilhões de pessoas. Só existe o seu DNA do mundo. Você percebe quanto você é especial? Você tem uma impressão digital no seu dedo que é só sua. Você tem a íris ocular no mundo inteiro que é uma identidade só sua. Vocês têm a arcada dentária que é só sua. Isso significa que não existe outro de você, não existe um clone seu. Você é único na face da terra. E se você é único, isso significa que Deus, Ele tem o que? Um destino pessoal para você. Ele tem um plano que só você se encaixa nele. Quantos estão entendendo? Quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que outra pessoa, ela não vai conseguir viver o destino que Deus Ele tem para a minha vida. Porque isso só pertence a mim. Se a gente for olhar na história da Bíblia, a gente vai ver que existem a história de muitos homens, sim ou não? Mas a história deles é diferente, porque cada um tinha um destino. Abraão era o pai da fé, sim ou não? Sim. Moisés era quem? O libertador. Jacó, que se tornou Israel, ele foi o pai da nação de Israel. A gente vê José. Quem era José? O sonhador, mas também era o príncipe do Egito. Ao mesmo tempo que Moisés era o libertador, Josué era o conquistador. Gideão era o resgatador. Você vê que para cada homem na Bíblia, Deus ele tinha um destino específico, uma história diferente. Por quê? Porque nós temos histórias diferentes. E não adianta nós queremos basear a nossa vida na história das outras pessoas. Por quê? Porque você precisa viver a história que Deus escreveu para que você viva. Pare de ficar tentando viver a história de outras pessoas. Por quê? Porque aquela pessoa é aquela pessoa e você é você. É incrível quando você é adolescente, quando você é jovem, você vê uma série, um filme no cinema, e você começa a admirar, e você se torna fã de um artista, de uma atriz. E daqui a pouco você está fazendo igual ele, você está fazendo igual ela. Hoje em dia isso é muito comum. Por quê? Porque aquela pessoa, ela se torna famosa, e você quer ser como ela. E é incrível, eu lembro quando eu era adolescente. Quem aqui já sonhou que você era um super-herói? Você já sonhou? Cara, eu lembro até hoje, uma vez eu sonhei que eu estava no intervalo da escola e eu saía voando. Por quê? Porque, cara, você olha a história daquela pessoa e fala assim: uau, essa história é demais. Não é verdade? Tipo assim, você lê, se você fosse o Emerson Sheik fazer o gol da Libertadores, tá? Demais. Só que isso daí
Pode até parecer engraçado, mas quantas vezes você está querendo viver a história de outra pessoa? Você está querendo ter o dinheiro que outra pessoa tem, você está querendo ter o carro que ela tem, a casa que ela tem, o marido que ela tem, a esposa que ela tem, até o cabelo que ela tem, né, Gru? Cabelo, né? Te amo, Gru. Você sabe, né? Cara, você tem uma história linda. E quando você entender que a sua história com Deus, ela é sobrenatural, você não vai querer mais viver outra história além da história que Deus, Ele escreveu com o seu nome. O dia que você descobrir quem você é de verdade, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Por quê? Porque talvez exista uma melhor versão de você. Talvez você precisa fazer um upload nessa noite para descobrir uma melhor versão de você. Talvez exista uma melhor versão de você que você ainda não conhece. E quando você descobrir isso, você não vai querer mais sair desse lugar. Porque Deus, Ele planejou você para ser você mesmo. E é legal porque as minhas filhas, eu sempre tive menina em casa, e eu sempre falo para elas: uau, você é uma princesa, você é linda, você é especial. E eu sempre falei isso para elas. E elas se vestiam de princesa. Quando elas viam as princesas, elas queriam tirar foto com as princesas, e tudo aquilo era muito legal. Mas eu sempre ensinei minhas filhas sobre identidade. Interessante que eu falei outro dia com a Florência, falei assim: filha, qual das princesas você quer ser? Ela falou: nenhuma. Eu falei assim: por quê? Ela falou assim: não, porque eu sou a Florência. E eu falei: uau, ela está entendendo algumas coisas que muitas pessoas não estão entendendo ainda. Porque às vezes a gente fica querendo ser quem a gente não é. E isso acontece por quê? Porque talvez ainda você desconheça aquele que é o seu destino pessoal. Agora, um destino, ele precisa ser descoberto antes da jornada. Diga: antes da jornada. Quem usa GPS aqui? Você põe o destino no GPS, depois que você chega lá no lugar. Você chegou aqui hoje, entrou aqui, aí você digitou no seu GPS COD. Eu não sei se é verdade, mas me falaram. Quem já foi para Portugal aqui? Dizem que lá em Portugal, a rua sem saída, a placa só ela é colocada no final. Então quando você chega lá no final, está escrito assim: rua sem saída. Me falaram, eu acreditei. Não posso bater na tecla, mas a gente acredita no que os irmãos falam. Por que eu estou te falando isso? Quando você está passando por uma rua sem saída, a placa está colocada onde? Na esquina, para que você não entre lá. Porque você precisa entender qual é o seu destino antes de começar a jornada. Diga: eu preciso conhecer o meu destino antes de começar a minha jornada. Faz sentido, Plinião? Faz sentido isso? Faz sentido para você? Para mim também faz. Agora, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Será que você sabe qual é o seu destino? Será que você tem conhecimento daquele que é o seu destino em Deus? Ah, pastor, mas isso talvez não seja tão importante. Não. Para mim, um destino, ele simplesmente, ele dá o sentido para uma viagem. Se eu não sei para onde eu estou indo,
Se eu não sei o meu destino, eu não sei para onde estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdido. Faz sentido? É o que parece. Se eu não sei o meu destino, eu não sei para onde eu estou indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdido. Isso significa que você pode estar na igreja, que você pode dar o seu dízimo, que você pode ser um cristão, mas ainda assim você pode estar perdido. Por quê? Porque você não sabe qual é o seu destino em Deus. Eu quero mexer com você essa noite. Eu quero que você saia daqui desesperado, falando assim: eu preciso descobrir meu destino. Eu quero que você sonhe pensando assim: qual é o meu destino? Eu quero que você escreva no seu status: qual é o meu destino? Eu quero que você busque entender o seu destino com todas as suas forças, porque isso é mais importante do que você pensa. Eu quero te dizer uma coisa: se você não sabe qual é o seu destino, eu vim aqui para te dar um conselho nessa noite. Para tudo que você está fazendo, para todas as movimentações, tudo, e concentra os seus esforços, concentra a sua vida de oração, em procurar entender, em procurar descobrir qual é o seu destino profético no Senhor. Eu não sei. Faz sentido, seu Mateus? Faz sentido isso? Faz sentido? Nós precisamos nesses dias urgentemente descobrir qual é o nosso destino no Senhor. E essa descoberta, ela precisava acontecer lá no início da nossa caminhada cristã. O grande problema é que muitos de nós começamos a caminhar com Cristo, e a gente já está há anos nessa pegada, mas ainda a gente nem entendeu qual é o nosso destino. E aí, para onde a gente está indo? A gente está que nem o povo de Israel, 40 anos rodando no deserto. Deixa eu te dizer algumas coisas bíblicas. Quando Deus chama Abraão, pastor, Ele dá o destino para Abraão quando? No primeiro encontro. Gênesis 12, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus encontra com Moisés, Êxodo capítulo 3, o primeiro encontro, a sarça ardente, Deus, Ele dá um destino para Moisés no primeiro encontro. Ou seja, no início da jornada, Moisés já sabia o destino. Ele falou: você vai para o Egito, vai libertar o meu povo e vai levar ele para uma terra que mana leite e mel. Não falou isso para Moisés? Falou. Quando Jesus encontra com Pedro, Ele fala o que para Pedro? Vinde após mim, siga-me. Por quê? Porque eu vou fazer de você um pescador de homens. O que Jesus estava falando para ele? Jesus estava dando um destino para ele no início da jornada. É porque essas coisas estão na Bíblia, não por coincidência. Por quê? Porque isso é um padrão do reino de Deus. Nós precisamos entender o nosso destino no início da nossa jornada. A casa de Deus nesses dias, ela precisa se levantar como uma casa de destinos. Por quê? Porque muitas pessoas estão orbitando nas nossas igrejas sem saber qual é o seu destino profético no Senhor. É interessante porque o Mark Twain, ele disse duas coisas. Ele disse assim, que existem 2 dias mais, que são os 2 dias mais importantes na vida do homem. Primeiro, o dia que ele nasceu. Esse foi o dia mais importante da nossa vida. E o segundo dia mais importante da sua vida, o dia que você descobre o porquê você nasceu. Se eu te perguntar assim, nessa noite: por que você nasceu? Por que você está vivo? Será que você consegue me dar uma resposta clara? Será que nós temos clareza acerca daquele que é o nosso destino no Senhor? Se nós não temos clareza assim acerca disso, eu gostaria hoje
de apenas começar a construir algo com vocês e tentar de alguma forma te ajudar a descobrir aquele que é o seu destino. Se você estiver disposto, eu posso tentar te ajudar. Aí você fala assim: pastor, mas como que eu posso descobrir o meu destino? Eu vou te dar algumas dicas aqui. A sua história de vida, ela fala sobre o seu destino. O seu testemunho de vida, ele fala sobre o seu destino. As suas habilidades e os seus talentos falam sobre o seu destino. Os seus dons, os dons do Espírito que você carrega, eles falam sobre o seu destino. Os dons de Cristo que estão sobre você, eles apontam sobre o seu destino. A sua característica, ela fala sobre o seu destino. Os seus sonhos, eles apontam para o seu destino. E é engraçado como existem ferramentas dentro de você que elas são poderosas para te ajudarem a clarificar o entendimento acerca do destino profético que Deus já plantou dentro de você. Porque tudo aquilo que você vai ser, tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você vai fazer já está dentro de você. Eu não quero te dar algo novo, já está dentro de você, eu só quero tirar isso para fora. Abra comigo em 2 Pedro. Eu quero ler esse texto é muito top. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, eu ouço barulhos de páginas aqui, ó. Vou esperar você. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Aí, esse texto aqui é demais. É demais esse texto. 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Cara, é demais. Tudo que eu necessito para viver, Ele me deu pelo seu divino poder. E para a piedade, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga, tudo que eu preciso para viver, Ele já me deu. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está tentando buscar coisas fora, que a gente só vai encontrar do lado de dentro. Porque tudo aquilo que você precisa para viver, Ele já colocou dentro de você. Agora, para te ajudar a entender o seu destino, eu quero também desconstruir na sua mente uma realidade que não é verdadeira. Mas sobre o que eu estou falando? É interessante porque quando a Flor, ela está agora estudando português, então ela está tendo a matéria dos sinônimos e antônimos. Você lembra, né, o que é isso? Às vezes, para você entender o significado de uma palavra, você precisa entender aquilo que é o antônimo dessa palavra. Eu não sei se faz sentido para você, Diego, mas por exemplo, se eu quiser entender o que é verdade, eu posso descobrir o significado da verdade olhando para o significado da mentira, porque a mentira, ela é o oposto da verdade. Então, o que não é o meu destino? Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. A igreja que nós frequentamos e que nós fazemos parte dela, a igreja que nós somos membro, eu sou membro aqui da COD, a igreja que você frequenta, ela não é o seu destino final.
Tem muitos cristãos que acham que a vida cristã deles se resume a vir de domingo na igreja, a dar o dízimo. Como você está? Estou bem, estou indo na igreja, estou servindo ao Senhor, estou fazendo parte do ministério. Agora eu fui ungido diácono, estou esperando ser o presbítero e daqui a pouco apóstolo Leandro, o apóstolo das nações. Por quê? Porque além de achar que a igreja é o nosso destino, nós começamos a buscar construir uma carreira ministerial, como se esse fosse o fim do evangelho, e a gente achasse cara, nossa, eu estou abalando. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus virou a mesa no templo, e ele expulsou os cambistas, ele deu um destino para a igreja. E o que ele disse lá em Mateus 21:13? E essa casa será chamada casa de oração. Cara, aqui não é o nosso clubinho, aqui não é o Mar Morto onde a gente desemboca para fazer as nossas obras, os nossos projetos, os nossos cartazes. Essa casa não é o nosso destino, essa casa é uma casa de passagem. A igreja não é o nosso destino final como cristãos. A igreja, ela é uma casa de passagem. Ela é fundamental na história da nossa vida, mas ela não é o fim. A igreja não é o meu destino, a igreja é o meu ponto de partida. Nós precisamos entender isso. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Vamos entender o verdadeiro propósito da igreja. Quando a igreja ela foi constituída em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quais eram os 4 pilares da igreja primitiva? Ensinamento da palavra, partir do pão, comunhão dos irmãos e as orações. Deixa eu te dizer uma coisa, qual é o propósito da igreja? Quando você chegou na igreja aqui, quem foi para Cristo e um dia você lembra que você estava arrebentado aqui quando você foi para Cristo? Você precisava de cura, então você foi curado. Aí teve alguém que tirou seus carrapatos, que limpou suas feridas. Você lembra de alguém que fez isso por você? Nunca esqueça disso. Não é porque uma pessoa errou com você que ela será desqualificada por todos os acertos que ela fez na sua vida. A ingratidão é pior do que a vingança, porque a vingança você paga o mal com o mal, mas a ingratidão você paga o bem com o mal. Então você tira um carrapato. Eu lembro que meu pai, ele vendia Vime. Quem aqui já comprou aquelas cestas de Vime antigamente, cadeira de Vime? Quem lembra isso daqui? Lembra? Meu pai vendia isso daí, ele saía na rua e ele ia vendendo, tinha a clientela dele. E eu lembro que ele ficava tanto tempo no sol, que quando ele chegava em casa, as costas dele estavam descascando, e eu ficava lá arrancando as pelinhas das costas do meu pai. Às vezes você chegou na igreja e alguém colocou a mão onde ninguém tinha coragem de colocar na sua vida, porque a igreja é uma casa de cura, a igreja é uma casa de cuidado. Você precisa de cura aqui, você precisa de cuidado aqui. Então de repente alguém começou a te ensinar algumas coisas. É engraçado que às vezes na igreja a gente aprende coisa que a gente já deveria ter aprendido. Às vezes a gente é meio sem educação, é ou não é? Sim ou não? Tava falando até, fala de boca cheia.
Fala em cima do outro, não espera o outro terminar de falar, já vai falando em cima. Não tem ninguém aqui assim, é só lá na Rafa. A gente não pede com licença, não pede por favor, não pede obrigado, não pede desculpa. Cara, desculpa é uma palavra inexistente no nosso vocabulário. Mas aí a gente começa a andar com pessoas tão educadas. Quem é a pessoa mais educada aqui da COD? Eu tenho já uma pessoa já. Aqui da COD, quem é a pessoa mais educada da COD? Eu sei. Vocês que me perdoem. Afonso. Cara, o Afonso é um gentleman mesmo. É ou não é? Quem concorda comigo aqui? É um gentleman. Esposas, mandem o seu marido para passar uma semana com o Afonso. Cara, como o Afonso é educado, é uma clássica. Acho que até ele discutindo com a Andréia em casa não, por favor. Tá. Por quê? Porque quando a gente começa a ter comunhão com os irmãos, a gente começa a aprender coisas com ele. Porque assim como um ferro afia um ferro, um irmão, ele afia o outro irmão. E esse é o propósito da igreja. Porque quando nós estamos em comunhão, nós vamos sendo aprimorados. Quem está sendo aprimorado aqui no meio do corpo de Cristo? Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. E é um trabalhar constante. Se você acha que você está pronto, por favor, me ajude, me ensine. Me convida para passar uma semana com você, porque eu não estou pronto. Eu na verdade às vezes me sinto assim, cara, eu não sei absolutamente nada. A verdade é que essa casa é uma casa de cura. Essa casa é uma casa de cuidado. Se não é, deveria ser. A igreja deveria ser uma casa de cura. A igreja deveria ser uma casa de cuidado. A igreja deveria ser uma casa de ensino, aonde você chega aqui e recebe os fundamentos da fé, aprende sobre uma vida de oração, sobre as escrituras e sempre todas as outras coisas. Quem aprendeu alguma coisa na igreja? E aí depois começa a avançar. Então você começa a ser treinado, começa a ser preparado. E por fim, a igreja ela tem um outro papel na sua vida, que é te enviar para o seu destino. Só que a igreja, ela quer como uma mãe, colocar todo mundo embaixo da asa, quer deixar seus pintinhos aqui, não quer que ninguém vá embora. Então a igreja, ela não envia ninguém. Ela cuida, ela cura, ela ensina, ela prepara, ela treina, mas ela não envia. E o processo ele é abortado no final. E todo ciclo se perde. Se você parar na faculdade de 5 anos, se você parar no último mês, só não entregou o TCC, o que vai acontecer? Perde tudo. É a mesma coisa com os processos de Deus. Você foi curado, você foi cuidado, você foi ensinado, preparado, treinado, mas não foi enviado, perdeu tudo. E é assim que muitas pessoas estão na igreja. O envio foi interrompido. E aí sabe o que você fez? Você se auto-enviou e você criou outro destino, e você criou outro caminho para você mesmo, que não é o destino profético de Deus para a sua vida. É por isso que essa casa, ela é uma casa de passagem. Ela não é o nosso destino final. Aí sabe o que você fica procurando? Você fica procurando um lugar ao sol. Você quer um microfone para pregar, você quer um violão para tocar, mas a sua voz é que nem uma taquara rachada. Meu irmão, não sobe no altar. Você não precisa disso. Por quê? Porque eu fico querendo arrumar um lugar para eu me encaixar. Aí eu vou lá no departamento infantil cuidar das crianças, mas eu não cuido nem dos meus filhos em casa. Eu quero cuidar das crianças no departamento infantil, porque eu preciso arrumar algo para eu fazer na igreja. Então
já que eu não sou do louvor, eu não sou o pregador, eu não sou do departamento infantil, então agora eu vou ser da intercessão. Cara, você é da intercessão, você nem ora. A sua vida de oração é uma vergonha, cara. Você nem ora em casa, o que você quer ser da intercessão? Não faz sentido. Mas eu não quero colocar um peso sobre você. É que talvez você não nasceu para isso. Eu estava conversando com um empresário na sexta-feira, e eu falei, cara, Deus não te chamou para estar na igreja, Deus te chamou para trabalhar fora da igreja, porque você é um cara de influência. Ele já foi político na cidade dele, ele conhece muitos empresários e muitas pessoas, e ele está vivendo um processo de conversão, ele está cheio de paixão, ele está no primeiro amor. Eu falei, cara, você é um instrumento de Deus para mudar essa cidade. Mas sabe o que a igreja faz com um cara desse? Ela abraça ele e chama ele para intercessão, chama ele para cantar que ninguém aguenta a voz dele, que é ruim. Cara, será que você não percebe que é ruim? É que nem eu, estou cantando, é ruim demais. Só minhas filhinhas, que quando eu estava cantando aqui para elas, eu cantava, às vezes até elas começavam a chorar. Eu falava, não chora, filha. Só voltava ela abrir aquela boquinha banguela e falava, então para de cantar. Agora, aí você fica achando, aí chega o irmão depois de você na igreja, só que o cara tem maior talento, é um músico, tipo o Diegão ali na bateria. Aí você fala assim, ó, quase que eu caí aqui agora. Aí você fala assim, poxa, todo mundo chega depois que eu e arruma um lugar ao sol. E eu, para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. Sabe por quê? Porque você acha que o seu destino é a igreja. E existem pessoas incríveis dentro da igreja que estão frustradas, só porque não acharam um ministério. Outro dia eu estava com uma mulher lá na minha sala, e ela estava lá frustrada, porque ela estava com dificuldade em falar em público. E eu falei assim, filha, você é uma mulher incrível, você é uma ótima mãe, uma ótima esposa, o seu coração é incrível, você é tão especial. Para que você está perdendo a sua vida com isso? Quem disse para você que você precisa disso? Eu falei assim, sai dessa loucura, porque a gente começa a entrar numa loucura. E você fica tentando, qual é o meu chamado? 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 Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não é o seu destino. Muitos de nós fomos chamados para estar, para ter um ministério fora da igreja. Talvez o seu púlpito, Cris, é a cadeira de cabeleireiro, é ali que você prega o evangelho, é ali que você coloca a mão na cabeça. Eu chamo aqui na frente e falo, sai em nome de Jesus, mas você está lá cortando o cabelo e fala, sai em nome de Jesus. Não se preocupa se cair alguém endemoniado ali. Às vezes seu púlpito é o seu volante, porque você é motorista. Às vezes o seu púlpito é a sua casa, porque você é uma dona de casa, e você está criando os seus filhos, e os seus filhos vão tocar as nações da terra. Mas foi para isso que Deus te chamou. Então crie os seus filhos com todo o seu coração, e leve eles para Deus. Sabe por que você está frustrado? Sabe por que a sua cabeça fica cheia de caraminhola? Porque você aprendeu um monte de coisa na igreja que não tem nada a ver com a obra de Deus. Aquilo que você pensa ser a obra de Deus, não é a obra de Deus, coisa nenhuma. Por quê? Porque Deus não trabalha em coisas, mas Deus trabalha em pessoas. A questão não é no que Deus trabalha, mas é em quem Deus trabalha. Porque Jesus disse em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus, Ele não trabalha em coisas, Ele trabalha em pessoas. Só que nesses dias nós estamos o quê? Coisificando pessoas e personificando coisas. É incrível. Quem tem um cachorrinho aqui? Tem gente que idolatra mais o cachorrinho do que um ser humano.
Meu irmão, não tenho nada contra cachorrinho. Por favor, não me pegue lá na saída do culto. Cachorrinho é uma graça, é um bichinho. Não maltrate os animais, como fala lá em Provérbios. Mas o próprio Jesus, Ele não falou que nós somos mais valiosos do que os pássaros? Falou ou não falou? Sim ou não? Ah, mas é pássaro, cachorro é mamífero. Se liga, irmão. O dia que um animal de estimação tiver mais valor do que um ser humano no nosso coração, algo está errado dentro de nós. E isso é maligno e demoníaco, e nós precisamos sair desse lugar em nome de Jesus. Pode ficar bravo comigo. Mas a verdade é que existe uma distorção de valores nos nossos dias. E Deus não trabalha em coisas, mas Deus trabalha em pessoas. Sabe qual que é a obra de Deus na terra? É você, meu irmão. Deus, Ele está interessado em você. Às vezes você é uma professora, e cara, você vai dar muito mais frutos lá, na escola, na universidade, do que aqui no departamento infantil dentro de uma igreja. Eu quero mandar você para fora da igreja, porque o seu destino, ele não é dentro da igreja, mas ele é fora. Por quê? Porque a gente não foi chamado para construir templos, mas a gente foi chamado para remir a terra. A gente foi chamado para ir pregar o evangelho. O nosso ministério não é aqui dentro, é lá fora. O seu ministério é a sua casa, é a sua família, são os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. O seu ministério, ele está do lado de fora da igreja. Então para que você vem aqui? Para você ser empoderado, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, para você ser tratado, para você receber dons. Mas em nome de Jesus, você também está aqui para ser enviado. E eu quero declarar sobre a sua vida que essa é uma noite de envio profético sobre você. Porque Deus, Ele vai enviar homens e mulheres de Deus para os seus destinos nesses dias. E você vai sair desse lugar de frustração e de depressão. Ah, mas eu não me encontro. Cara, tem coisas que você faz e você faz ruim demais. Você tem que parar de fazer na igreja. Você está atrapalhando. Tem gente que está mais atrapalhando do que ajudando. A gente precisa parar nesses dias. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa parar com essa criancice. Quem diz que a gente precisa fazer alguma coisa? Ah, mas não tem ninguém para fazer. Então não faz, meu irmão. Quem disse que tem que fazer? Às vezes a gente é ruim até para fazer café. Cara, às vezes você não nasceu para isso. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que todos vocês são bons para algo. Deus criou você. Quantos creem que Deus criou você? Cara, você acha que Deus vai criar alguém ruim? Sabe até aquela pessoa sangue ruim que você fala assim, cara, essa pessoa é sangue ruim. Ela não é ruim, ela está ruim, mas no fundo, ela é boa. Por quê? Porque esse é o olhar de Deus. Ele olha para Ciro, um rei sanguinário, em Isaías 45, e ele chama ele do quê? Meu ungido, meu servo. Cara, quer ver uma pessoa mais complicada do que você? Fala para o seu irmão, você não é uma figurinha fácil. Quem reconhece aqui que você não é fácil aqui? Cara, eu brinco muito com a minha sogra. E eu falo com a mãe dela, com a avó, com a bisa. Eu falo, dona Cida, bendita és tu entre as mulheres. Porque aguentar aqui minha sogra é só um negócio para a senhora, eu não aguentaria. E ela dá risada. Porque, meu irmão, a gente não é uma figura fácil. Mas quando Deus, Ele olha para você, sabe o que Ele vê? Ele fala, essa é a minha obra. Você é a obra de Deus na terra. Abra comigo a sua Bíblia, eu já estou terminando. Efésios 2, versículo 10, ó. É a última folha aqui, ó. Última folha. Fala, ô glória.
Fazer o quê? O Guizão hoje quebrou tudo na adoração aqui junto com os meninos, né? Eu quase que não preguei aqui, né? Efésios 2:10. Esse texto é especial demais. Eu lembro que tinha aqueles, como que chamam aqueles meninos lá de Curitiba, do Paraná, que cantavam a casa favorita de Deus? Filhos do Homem. O Cristo, Filhos do Homem. Você é a casa favorita de Deus. Você é a obra de Deus. Deus não está preocupado com coisas. Deus está preocupado com você. Você é muito mais valioso do que aquilo que você faz. Você é a casa favorita de Deus. E por que eu digo isso? Porque está escrito na Bíblia. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Quando que Deus preparou as obras para você fazer? Antes dele te criar, ele já preparou as obras para você fazer. Mas quando ele diz aqui, porque somos criação, fala criação. Esse termo aqui no grego é o termo que fala assim, porque somos a obra-prima de Deus, porque somos o poema de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, um artista, ele não tem muitas obras-primas, porque obra-prima é uma obra única. Alguns estudiosos de artes dizem que uma obra-prima de um artista é a expressão de quem aquele artista é. E quando Deus, ele olha para você, ele fala: você é a minha obra-prima, você é a expressão de quem eu sou, você é o meu poema, você é uma música para as nações, você é uma música para a terra, você é a minha casa favorita. É por isso que Jesus, quando foi questionado se ele dava imposto ou não, ele falou: traga-me aqui uma moeda. E ele falou: de quem é essa imagem aqui? E falaram para ele: de César. Então Jesus disse: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Por que a foto de César estava na moeda de Roma? Porque nós associamos a nossa imagem àquilo que nós amamos. E a quem Deus associou a imagem dele? A você, porque Ele nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Porque nós colocamos a nossa imagem naquilo que nós amamos. Ele acredita em você. Você é a casa favorita de Deus, a obra de Deus aqui na terra. É você, meu irmão. Deus, Ele não trabalha em coisas, mas Ele trabalha em pessoas. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, para nós encerrarmos aqui. A obra que Deus te deu para cuidar não é aqui na igreja. Aqui na igreja você pode cooperar. Quem faz um café gostoso? Quem faz café gostoso aqui? A Lígia. Então você vem aqui domingo que vem fazer um café aqui gostoso. É ou não é? Quem faz pudim de leite condensado gostoso? Quem faz aqui? Ninguém aqui?
Então, domingo que vem você leva um pudim de leite condensado para mim na igreja lá. Domingo que vem eu vou estar esperando. Já está aqui? Não. Eu vou dividir com vocês. Todos podem cooperar com a casa de Deus. Amém? Mas a casa de Deus não é o seu destino final. Se eu pegar você escondido aqui na igreja, eu vou mandar pôr você para fora. Vamos fechar as portas aqui, só vai entrar quem é novo. Vou pichar ali fora com um spray, vaza. Eu quero que você vá para o seu destino. Você não pode mais viver uma semana sem tocar as pessoas lá na rua. O cara que trabalha com você na mesa do lado de você lá no seu trampo. Desculpa, estou falando gíria aqui, lá no seu trabalho. Eu dei uma de corintiano agora, desculpa, irmão. Às vezes meu velho homem. Às vezes os caras falam assim: Vini, você... Eles falam para mim assim: Afonso, eu estou tentando ser educado. Estou tentando. Às vezes a Lucimar fala assim: Vini, você não parece corintiano. Porque assim, ela tá... mas de vez em quando eu dou umas derrapadas. Perdão, irmãos. No trabalho, na labuta, né? Então, você está ali. Você não pode ficar mais sem tocar aquelas pessoas. Deus te deu uma obra. A sua obra é o seu casamento. Esse casamento que você quer desistir dele? Não. Ali é a sua obra. Aquilo que Deus te deu para cuidar, você não vai desistir não. Mata no peito essa bola aí. Engole esse caroço aí, meu irmão. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é o seu casamento. A obra de Deus são os seus filhos. A obra de Deus são os seus vizinhos. A obra de Deus são os seus colegas. A obra de Deus são os seus familiares. A obra de Deus são os seus amigos na escola. São os seus colegas na faculdade. A obra de Deus é a caixa do supermercado. É o garçom que te serve a comida no restaurante. A obra de Deus é o motorista do ônibus. A obra de Deus são tantas e tantas pessoas que Deus coloca na sua frente. E Ele fala para você: o meu pai trabalha até agora e eu também. Então por que você parou de trabalhar? Por quê? Porque você quer trabalhar na igreja, carregar uma cadeira, cantar no microfone, tocar um violão. Cara, essa não é a obra de Deus. Deus não trabalha em coisas, Deus trabalha em pessoas. É por isso que Ele disse, Atos capítulo 1 versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero te dar um destino profético nessa noite. Você foi chamado para ser uma testemunha de Cristo nessa terra. A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 12, o diabo, o acusador dos nossos irmãos, ele acusa eles de dia e de noite, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É assim que nós desfazemos as obras do diabo. Porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Não existe profecia mais poderosa do que o nosso testemunho de Cristo. Você foi chamado para ser uma testemunha viva de Cristo. Aonde você passar, por onde você colocar as plantas do seu pé, Josué, aonde você pisar, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. Mas qual que é o nosso problema? Você tem uma bifurcação aqui nessa noite. Você pode sair daqui para fazer a sua obra, ou para fazer a obra de Deus. Para fazer a sua obra, eu dou esse exemplo outro dia quando eu vier pregar aqui, no ano que vem.
Mas para fazer a obra de Deus, eu já te dei o exemplo hoje. Muitas vezes você está construindo a sua própria obra. Você está construindo os seus próprios projetos. Você está buscando em primeiro lugar as suas próprias coisas. E a sua prioridade é cuidar da sua própria vida. Você não consegue olhar e reparar quem está perto de você. Por quê? Porque você está edificando a sua própria obra. Você está construindo a sua própria torre de Babel. Você está edificando a sua própria cidade. Você está tentando proteger a sua casa, proteger o seu casamento, proteger os seus filhos. Mas quanto mais você tenta dar segurança para a sua casa, mais parece que a sua casa está desprotegida. E você fala: Deus, o que acontece? Deixa eu te falar, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe qual que é o problema? A gente está tentando edificar o que só Deus pode edificar. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Cara, não somos nós que edificamos a igreja. A gente vai remir a terra, mas quem vai levantar a igreja é aquele que é o dono da igreja, Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro, digno de abrir o selo, digno de abrir o livro. Ele que vai edificar a igreja dele, meu irmão. Agora hoje você tem uma escolha. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Quantos já leram a passagem aqui da multiplicação dos pães? Já leram? Os discípulos chegam em Jesus e falam que Jesus, despede a multidão. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque a gente acha que o problema dos outros não é o nosso problema. Então a gente fala para Jesus: despede a multidão. Mas o que Jesus fala para os discípulos? Quem lembra aqui? Dai a eles o que comer. Deixa eu te dizer, essa obra que Deus te deu, ela é sua. E nessa noite a gente tem uma escolha: ou a gente vai edificar a nossa obra, ou a gente vai edificar a obra de Deus. Eu queria ler um texto com você, Lucas capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2. Eu creio que Deus, Ele está ressignificando nessa noite o nosso entendimento acerca do que é a obra de Deus. Eu sei que essa palavra vai mexer com você. Eu quero te encorajar a chegar na sua casa nessa semana e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. Você vai sair de um lugar de acomodação para entrar e para encontrar aquele que é o seu destino em Deus. Mas olha o que Jesus disse. Vamos ler o versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente está tão envolvido com a nossa própria obra e com os nossos próprios projetos pessoais, que a gente não está disposto a fazer a obra de Deus. Ah, esse cara dá muito trabalho, essa mulher dá muito trabalho. Poucos são os trabalhadores, Lígia. Poucos são aqueles que querem sujar suas mãos com sangue do homem ferido, como fez aquele bom samaritano. Poucos querem sujar suas mãos com as fezes do filho pródigo que está cuidando de porcos. Poucos querem ter trabalho, porque o que essa geração mais quer
é conforto e segurança. Então Jesus disse: poucos são os trabalhadores, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. A minha oração nesses dias é para que a igreja entenda essa mensagem e para que o Senhor envie os trabalhadores para a colheita, porque as pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente não está fazendo nada, porque a gente está brigando por um microfone e por um cargo dentro de uma igreja. A gente fica cheio de ego, cheio de diz que me disse, por causa de coisas que não valem nada. Enquanto o nosso casamento está morrendo, nossos filhos estão indo para o inferno. Então eu estava ali orando antes de vir para cá, e eu falei: meu Deus, eu vou pregar muitas coisas porque eu falo bastante, mas o que eu quero aqui é que pelo menos uma pessoa entenda essa mensagem, e que Deus levante trabalhadores para a colheita nesses dias, porque a obra, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Você pode sair daqui e continuar envolvido com a sua obra, com os seus projetos, mas você pode sair daqui hoje e falar assim: Deus, eis-me aqui, eu quero me comprometer com a sua obra. Eu quero tocar as pessoas que o Senhor enviar para mim. Eu quero tocar minha família, eu quero tocar as pessoas, eu quero curar os enfermos, eu quero expulsar os demônios, eu quero ser uma testemunha viva de Cristo aonde quer que eu pisar. Eu não sei qual é a sua decisão, eu sei qual é a minha. O que eu pude fazer por você foi falar até agora, 1 hora e meia, ininterruptamente. Mas agora eu não posso dar passos que só você pode dar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E eu queria te perguntar hoje: com qual obra você está mais comprometido hoje? Com a sua obra ou com a obra de Deus?